Boa tarde, galera! Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Esse é o tema hoje, né? Criatividade. Criatividade é o assunto que eu mais tenho gostado de falar, porque falar de criatividade para mim é falar de essência, né? É falar do que move o ser humano. Então a gente vai começar aqui por temas que são essenciais dentro desse conceito de criatividade, né? Dentro do processo criativo, que seria curiosidade, né? Menininha, galupinha e tal, imaginação, balãozinho feito de lâmpada, né? E coragem, que eu aproveitei para colocar o logo da selfie, né? Do selfie no coração, que é a logo da nossa escola de educação emocional. E isso, né? Então, hoje os temas são esses. Tá aqui, processo criativo. Esse é o processo criativo. A primeira coisa que eu quero trazer é para a gente colocar de lado essa crença que criatividade é só para quem está ligado à arte, né? A artista, músico, né? Criatividade aqui eu trago no sentido de resolver problema, criatividade na prática, né? Como que eu soluciono coisas. Então é nesse sentido. Esse é o processo criativo, né? E isso é importante para eu ficar consciente, para eu saber onde que eu estou agora, né? Dentro desse processo. Eu estou me sabotando? Eu estou me amputando? Né? Por isso que eu acho bem legal entender esse processinho aqui. Bom, vamos lá. Inputs, né? Então, o processo criativo acontece através do input, do processamento, do output e do feedback, né? Aqui ele se completa e continua. Hoje nós não vamos falar da paixão. A gente vai falar hoje que é clareza de propósito. Hoje a gente vai falar só da curiosidade, da imaginação e da coragem, né? Vamos dar uma pinceladinha ali que vem a ser o feedback, né? Então vamos lá. Curiosidade, né? O que tem a ver a curiosidade? A curiosidade ela é necessária para que eu tenha um repertório legal de informações, né? Veja, a gente colocou ali uma menininha com uma lupinha, né? Por quê? A criança, a curiosidade dela, ela é muito curiosa, né? Ela quer conhecer, ela ainda tem pouco repertório. Então, assim, ela tem pouca divergência. As informações chegam mais claras, mais limpas, mais puras, porque ela não fica julgando, né? Como ela tem um repertório menor, ela diverge menos, né? Então as informações são capazes de chegar de forma mais clara, mais limpa, né? Então, input é quando você recebe, é como eu vejo o mundo, é como eu percebo o mundo, é como eu sinto o mundo, né? É como essas informações chegam a mim. Então, isso são os inputs, né? Eu acho legal também trazer esse lance da criança, né? Da criança ser menos julgadora, então ela receber mais informações, né? Porque eu lembrei agora, e eu acho muito relevante essa informação, por exemplo, numa reunião, né? Quando a forma mais eficiente de se ter uma reunião, que é você não divergir no mesmo momento de convergir e no mesmo momento onde você está tendo as ideias. Então, assim, é aquele brainstorming, né? Chuva de informações. Primeiro vem as informações e na hora que as informações estão vindo, que você está colocando lá as informações, sei lá, no quadro, ou no papel, seja onde for,
todo mundo está dando ideia, não divergir naquele momento, né? Aquele momento é o momento de ideias, quer dizer, é o momento que você vai chegar com uns inputs, né? Seriam os inputs. E no momento posterior é que você vai divergir, né, daquelas ideias. Você já imaginou, tá vindo ideia e você começa a divergir, contrariar, dar um soco num, um soco no outro, vem uma ideia, você dá um soco, dá uma ideia, você pá. O que entra no repertório? O que entra? Não entra nada. E aí você fica sem repertório para combinar. Então, assim, esse momento é um momento de mente aberta, é um momento onde você vai deixar as ideias entrarem, né? Um momento de observação. Você vai usar a sua curiosidade para observar e perceber o mundo. Não é hora de julgar, né? É hora de receber. Aí, o processamento. Aqui no processamento eu vou usar o quê? A imaginação. É quando eu vou combinar essas ideias. Eu vou combinar esses inputs, né? Vou combinar os inputs e trazer desses inputs, da combinação desses inputs, a solução de algo, né? Solução de algo. Vou combinar uma ideia com outra e vou criar uma solução. Então, esse é o processamento, né? Quando eu combino ideias. Por exemplo, nada vem do nada, né? O Murilo traz um exemplo do coco. O cara estava lá e observando a natureza e um coco cai do coqueiro e rola, né? E aí ele, puta, redondo, cai, rolou, puta, inventou a roda. Então, assim, nada mais é que uma combinação de algo que foi observado, né, e combinado. Então, a imaginação no sentido de combinar esses inputs, né, para solucionar um problema. Depois do processamento vem o output, né, que é quando eu vou apresentar isso para o mundo. E aí eu vou precisar do quê? De coragem. Coragem do quê? Coragem de ser eu mesma. Coragem para ser o ser humano singular e individual que eu sou. Porque nem um input, nem um processamento é idêntico um ao outro, né? Porque somos seres singulares, individuais, né? Então, assim, ninguém percebe o mundo como eu percebo. Cada um é um indivíduo singular. Então, nesse momento, é o momento que eu preciso ter coragem para me apresentar no mundo, com essa singularidade, com essas individualidades, né? Tem um livro aqui que eu gosto muito de indicar, que é esse aqui do Adler, né? A Coragem de Não Agradar. Eles fizeram um estudo e descobriram que o maior medo da humanidade não é o medo da morte, é o medo de não agradar. Na realidade, é o medo do julgamento, né? Que é o nosso próximo tema. É o medo de não ser aceito. Então, aí eles colocam como medo de falar em público, né? Mas por trás disso tá aí o funil, né? A falta de autoaceitação, né? Porque quando eu me aceito, fica mais fácil de eu lidar com os julgamentos. Então a coragem para ser quem eu sou, para me expressar no mundo com toda a minha individualidade e singularidade. E depois vem o feedback, que é a paixão, né? Eu preciso ter clareza de propósito para continuar esse processo, mesmo depois do julgamento, porque o feedback é quando eu vou ser julgada pelo que eu criei, né? As pessoas vão falar, isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona,
né, esse feedback ele vai retroalimentar esse processo, né? Então, se eu tenho paixão por aquilo que eu estou fazendo, essa paixão é que movimenta esse processo continuar, né? E o que vem a ser paixão, né? Propósito de vida, missão, clareza de propósito, clareza de missão de vida, né? E para isso eu preciso ter clareza de quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu preciso começar a me fazer essas perguntas, né? Do que eu gosto. Olhar para mim no sentido bem honesto mesmo. Né? Quem sou eu? E fazer essa pergunta. Né? Então é isso que eu queria trazer hoje. Eu espero ter contribuído aí com vocês. Um beijo no coração e até mais.